Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui hoje para, como prometido semana passada, falarmos de uma história daquele homem dos cabelos grandes, Sansão, isso mesmo. Mas uma coisa legal é que a tia Lídia quer não mostrar só aquela parte onde Dalila foi, enganou ele, cortou o cabelão dele, né? Nós vamos lembrar na Bíblia de uma passagem que fala no comecinho de como Sansão foi separado para servir a Deus. Uma lição importante que a história de Sansão também traz para nós. Vamos lá comigo? Então, essa história de hoje, como as outras duas que a tia contou, acontece no livro de Juízes, né? Depois de Josué vem Juízes. Débora, Gideão também são escritos nesse livro. E Sansão, ele também era um juiz, uma pessoa que foi escolhida por Deus para liderar o povo contra alguma batalha que eles estavam realizando, né? No caso de Sansão, esse povo estava já sofrendo na mão dos filisteus há 40 anos. De novo, tia Lídia, de novo. Mas esse povo não aprende. O que acontecia? Quando aquele juiz morria, né? Quando Gideão morreu, passaram-se outros juízes e o povo esqueceu da lição que Deus já tinha dado através da vitória de Gideão. E aí o povo vai, lembra de Deus, pede para que Deus envie uma pessoa para libertar eles do povo. E dessa vez foi Sansão escolhido por Deus. Mas essa história tem umas regrinhas que Deus estabeleceu antes de Sansão nascer. Então o pai de Sansão, ele chamava Manoá. Isso mesmo, Manoá era um senhor já de idade, né? A sua esposa também. E a Bíblia fala que ela era estéril. O que é estéril? Não poder gerar filhos, né? Então eles não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher estéril de Manoá e falou que ela teria um filho, que ele seria usado por Deus. Vou colocar aqui para vocês algumas palavras que no decorrer do nosso vídeo de hoje, a gente precisa ficar bem gravado o que significa. Inclusive, se você tem um dicionário aí na sua casa, pegue ele e vem com a tia Lídia descobrir o que significa essas palavras. Não é importante só porque ele foi enganado por Dalila, cortou o cabelo. Ele tem outra importância também na vida dele, que é de como ele foi escolhido, tá bem? Então, Manoá e a sua esposa receberam essa visita do anjo que falou que eles iam ter um filho e esse filho era separado para servir ao Senhor. Ele ia ser usado então para libertar o povo dos filisteus. Vamos então entender o porquê que o anjo do Senhor falou para eles que esse filho era para ser um nazireu. Eu vou colocar aqui no quadro e vou explicar para vocês o porquê que ele era um nazireu e o que significa isso também. Nazireu significa alguém separado para a obra de Deus, alguém que foi consagrado para o serviço do rei. Era feito um voto que continha 3 regras básicas para que o nazireu se tornasse essa pessoa separada. E a primeira regra era não cortar o cabelo, não poderia passar nenhuma tesoura, nenhuma navalha durante a vida do nazireu. E a segunda regra era não tomar bebida forte, nada que fosse feito da uva, ou seja, o vinho. E por último, a terceira regra, não tocar em cadáver, ou seja, um corpo morto, algo sem vida. Outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram separadas: Nazireu, Sansão, João Batista e Samuel. Sansão sabia que ele era diferente, porque os pais dele já tinham colocado essas regras do nazireado para ele. Então ele sabia de tudo que estava acontecendo e ele percebia, né? Mas ele não dava importância praticamente nenhuma. E um dia, ele juntamente com seus pais iam para outra cidade. No caminho para ir nessa outra cidade, eles encontraram um leão. O pai e a mãe de Sansão não viram o que aconteceu, porque eles estavam um pouco à frente. Sansão matou esse leão com as próprias mãos. Isso mesmo.
Lá matou sozinho com as próprias mãos e aquele leão ali, o corpo daquele leão ficou naquele lugar. Um tempo depois, Sansão foi lá para ver o leão morto, o corpo daquele leão morto lá. E ele viu que tinha uma casa de abelha, né? Uma colmeia de abelha ali no corpo daquele leão. Pegou o mel, saiu comendo o mel das abelhas e ainda levou para os pais dele. Lembra de uma das leis que a tia falou do Nazireu? Isso mesmo. Ele não podia ter proximidade, quanto menos pegar num cadáver, mesmo que fosse de um animal, né? Então ali mesmo ele desobedeceu uma das regras que Deus pedia para que ele fosse separado e não fizesse. Outra palavra que a tia Lídia quer deixar aqui para vocês é a palavra contaminar. Contaminar significa corromper, infeccionar por algo sujo, algo imundo, algo que não devemos tocar. Era necessário que Sansão colocasse na vida dele, né? Já que ele era, então, um nazireu. Agora, a tia Lídia vai falar sobre o versículo. E eu quero que vocês também pesquisem aí com o papai, com a mamãe, ou se vocês tiverem pegado o dicionário, sobre a palavra prudente. Vamos ver aí o que vocês acham sobre a palavra prudente. Alguém prudente. Às vezes, pra galerinha mais nova aí, às vezes vai ser difícil, né, tia Lídia, descobrir o que é essa palavra prudência, prudente. Então, vamos descobrir junto o porquê que a tia Lídia quer que vocês aprendam esse versículo. O prudente vê o mal e esconde-se. Provérbios 27, 12. A palavra prudente aí, para vocês que já descobriram, a gente pode trocar também pela palavra cauteloso, que vem a ser uma pessoa que tem o quê? Cautela, cuidado, esperteza. Então, nosso versículo está pedindo para que, se você vê algo que não está certo, que Deus te pediu para não fazer, você se esconde. Ah, tia, mas eu não quero ser medroso. Não, a questão não é medo. A questão é respeito com as coisas que Deus te separou. Porque você acredita, criança, que nós somos separados e escolhidos para fazer a obra de Deus. Por isso que Deus nos pede para não se contaminar com coisas impuras, com coisas imundas. Isso mesmo. Vamos falar comigo novamente nosso versículo. O prudente vê o mal e esconde-se. Onde está esse versículo, tia Lídia? Provérbios 27, 12. Isso mesmo, tá lá depois de Salmos. Provérbios 27, 12. Então, a nossa lição de hoje, muito importante para a nossa vida, é lembrar que hoje, na nossa cultura brasileira, nós não temos essa cultura de ter um nazireu. Mas nós, crianças e adultos, como separados para a obra de Deus, nós também temos essas regrinhas, né? Ah, vou deixar meu cabelo crescer? Não. Isso é cultural daquela época, daquele local. Mas aqui, na igreja, na nossa vida, na escola, na nossa família, porque às vezes tem famílias, pessoas da sua família que não conhecem a Deus, nós também não devemos nos contaminar com coisas do mundo, com coisas que desagradam a Deus. As regras são feitas para que a gente tenha bênçãos lá na frente. Não é simplesmente para obedecer agora e pronto, acabou. Tem uma consequência boa depois, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Ah, tia, acabou? Não! A segunda parte é o casamento de Sansão com Dalila e a gente vai descobrir que Sansão continuou quebrando regras, tá bem? Fiquem aí com a nossa música de hoje. Espero vocês semana que vem para mais um pouquinho da palavra de Deus. Um beijo e até mais.
Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus pra livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus a novamente coração.